Bom dia, companheiros e companheiras. Os trabalhos desta data serão conduzidos pelo governador 21-22, José Moisés Teixeira, e pelo instrutor distrital governador 1415, Júlio César da Silveira. Esse seminário de treinamento é dirigido aos presidentes de clubes e governadores assistentes do Distrito 4760 e demais companheiros presentes. É com grande honra que apresentamos o palestrante desse dia, o governador 1011 do Distrito 4391, Hugo da Cruz Dória, casado com Cristina Dória, associado ao Rotary Clube de Feira de Santana, Bahia, onde exerceu todos os cargos e comissões. No ano rotário 1011, foi governador do Distrito 4391. Como coordenador regional do desenvolvimento do quadro associativo para a região 29, será responsável por 15 distritos brasileiros. Exerceu também com muito brilhantismo as funções de coordenador da Fundação Rotária para o ano 2016 e 2017. Temos certeza que ele vai apresentar os melhores caminhos para a difícil tarefa proposta pelo presidente eleito, checar meta para o ano rotário 21-22. Cada associado trazer um novo companheiro. Seja bem-vindo, meu companheiro. Olá, amigos. Dizer da imensa alegria de poder estar com você aqui participando deste treinamento de presidentes eleitos do Distrito 4760, em preparação ao ano rotário 2021-2022. Inicialmente, quero abraçar o governador Rogério Ballesteros, abraçar o convocador deste treinamento, o governador eleito, Moisés Teixeira, e gostaria de abraçar todos. Pessoalmente, inclusive, gostaria de abraçá-los. Mas, nessa circunstância da pandemia, do distanciamento social, eu gostaria que cada um de vocês recebessem o meu abraço virtual, afetuoso, fraterno, e desejando a todos um muito obrigado por participarem deste treinamento. Muito obrigado por colocarem as suas vidas à disposição de servir através do Rotary, e que tenhamos hoje um treinamento com muita eficiência, buscando nos capacitar para melhor servir, mais ainda, no ano rotário 2021-2022. Quero, neste momento, conversar um pouco com vocês sobre aquilo que consideramos ser mais importante no Rotary, que é o quadro associativo. Eu diria que o associado é o maior patrimônio do Rotary. E como todo patrimônio, ele deve estar em função de melhorar a vida de todos, particularmente no caso do patrimônio, do serviço voluntário que é feito através do Rotary. Quanto mais vida alcançarmos, quanto mais pessoas melhorarmos da sua dignidade reduzida, quanto mais comunidades beneficiadas com os serviços do Rotary, certamente estaremos melhor alcançando o nosso objetivo, que, se pudermos resumir numa só palavra, é servir. Por isso, meus amigos, precisamos fazer o Rotary crescer mais ainda. Precisamos fazer o Rotary crescer trazendo mais pessoas, mais rotarianos em potenciais para os nossos clubes, como precisamos também crescer fazendo com que o Rotary chegue a mais comunidades através de novos Rotary Clubes, particularmente nas novas modalidades. Essencialmente, o clube satélite é uma grande possibilidade. Portanto, quando o Rotary cresce, cresce também os nossos serviços. Quando o Rotary cresce o impacto dos nossos projetos, cresce a conscientização da comunidade em relação à imagem que eles têm do Rotary. E, mais importante ainda, o número do nosso quadro associativo de pessoas crescem, de pessoas dispostas, como nós, a fazer bem e a fazer ainda mais. Portanto, eu vou compartilhar com vocês um pouco do status atual do nosso quadro associativo, seja no âmbito mundial, seja no âmbito do Brasil ou do Distrito 4760. Também quero trocar com vocês conversar um pouco sobre algumas ideias de como ampliar o impacto do nosso trabalho, de como expandir o alcance dos nossos serviços, dos nossos projetos, como aumentar o engajamento, como manter uma atratividade para os rotarianos em potenciais quererem vir para a nossa organização, querer vir
para os nossos clubes e como melhorar a nossa capacidade de adaptação, tanto em relação à dinâmica da civilização, da cultura atual, como também nesse tempo, particularmente nesse tempo de pandemia de Covid-19. Portanto, o aumento do quadro associativo é a maior prioridade interna da nossa organização, assim como a erradicação da polio é a maior prioridade externa da nossa organização. E hoje se soma a questão do combate à Covid-19. Por isso, então, vou trazer alguns dados do status atual do Rotary, seja no mundo, seja no Brasil, seja no distrito 4.760. Antes, porém, eu convido vocês a pensar comigo um pouquinho essa nossa reflexão sobre a seguinte linha: crescer mais para fazer mais. Crescer mais não para sermos um resultado estatístico, um número maior, mais robusto. Não, não é isso que interessa. Nós precisamos crescer mais para sermos mais voluntários, mais mentes, mais corações, mais mãos em favor da melhoria das nossas comunidades. E se a gente visita as comunidades, particularmente a periferia das nossas comunidades, a gente vai ver o quanto elas precisam dos homens e mulheres do Rotary. Crescer mais, portanto, para fazer mais. E aí trago números do mundo, do Brasil e logo mais do distrito 4.760. Hoje no mundo nós somos cerca de 1.194.000 rotarianos. Neste ano rotário, o Rotary já cresceu mundialmente cerca de mais de 19.000 novos associados, significando um crescimento de 1,6%. No caso do Brasil, nós estamos hoje com 51.188 associados. Teve o Brasil um significativo decréscimo no quadro associativo em relação ao número de 1º de julho de 2020 até os dias de hoje. Nós temos aí um refluxo de 1.140 associados, significando um encolhimento de 2,2% de rotarianos. Quando eu olho para esses números, eu não enxergo aqui apenas 1.140. É o que está aí escrito, o número. Mas o que eu enxergo, que eu vejo, que me causa, desperta preocupação e necessidade de reagirmos e não permitirmos que esse tipo de coisa, esse tipo de panorama se apresente, é que são menos 1.140 voluntários nas comunidades, a prestarem menos serviço às comunidades. 1.140 amigos nossos que deixaram a nossa organização por vários motivos, que nós podemos analisar um pouquinho aqui no decorrer dessa nossa conversa. Então, é isso que me preocupa. Ou seja, nossas comunidades ficaram sem a assistência desses corações, dessas mentes, dessas mãos generosas dos rotarianos que deixaram a nossa organização nesse período aqui de 1º de julho até o dia de hoje. No Brasil, nós somos 2.419 Rotary Clubes, crescendo até 16% nesse ano rotário. E no mundo, somos 36.681 Rotary Clubes, crescemos 522 Rotary Clubes do dia 1º de julho até os dias atuais. Outra reflexão que eu gostaria que a gente parasse um pouquinho e observasse é em relação à quantidade de mulheres na nossa organização, a participação das mulheres na nossa organização. No mundo, 24% dos rotarianos são do gênero feminino, enquanto no Brasil nós temos até uma performance mais interessante, 29% são mulheres. Se queremos que o Rotary retrate o perfil das nossas comunidades, e o Rotary tem essa capacidade de ser o quê? Um corte transversal na comunidade, ou seja, tem representatividade da comunidade. E se queremos que isso seja uma representação mais fiel possível em relação ao gênero, nós temos que ter mais mulheres na nossa organização. E sabemos o quanto a mulher é importante, o quanto a mulher contribui, o quanto a participação da mulher em tudo que ela está traz melhoria, traz incremento. E não é diferente no Rotary. Hoje, no distrito 4.760, que tem 2.327 associados, nos seus 96 clubes, hoje vocês têm 32%
de participação feminina, muito significativo, claro, que se olharmos para a média mundial, que é 50%, a média de mulheres na população mundial, e olharmos a população brasileira, que cerca de 51% aproximadamente, 49% do gênero masculino, 51% do gênero feminino, nós vamos ver que a nossa meta está ainda por alcançar. Temos uma perspectiva boa de avanço e devemos trabalhar nesse sentido, e certamente isso é uma das grandes possibilidades de crescimento, um crescimento sustentável da nossa organização. Claro que o Rotary tem lugar para todo mundo, de toda idade, de todo gênero, o Rotary é aberto para todos, todos são bem-vindos, todos são importantes, mas temos alguns traços, alguns segmentos demográficos que precisamos ainda trabalhar mais. A mulher, o jovem, né? Precisamos trazer mais para a nossa organização, porque senão a gente fica uma organização desproporcional, que não representa, que não reflete o perfil da comunidade. Em relação à quantidade de associados por clube, no mundo, a média de 32 associados por Rotary Club. No caso do Brasil, nós temos a média de 21% a 22%. No Distrito 4.160, vocês têm até uma performance um pouco diferenciada da média brasileira. Vocês têm 24%, 24 associados por Rotary Club. Outro aspecto é a questão etária, a questão da faixa de idade. No Rotary do mundo todo, rotarianos com menos de 50 anos são 26%. No caso do Distrito 4.760, vocês têm uma performance razoável. 40% dos rotarianos estão na faixa de menos de 50 anos. Óbvio que o ideal é que tenhamos mais jovens ainda, sem deixar de querer trazer os maduros como eu, os mais experientes, e por aí vai. Então, eu falava aquela questão da participação do número de associados por Rotary Club. Isso é importante, mas não tem uma significação assim muito expressiva, mas é importante. Porque alguns vão dizer assim, Hugo, meu clube tem 10 associados, meu clube presta serviço à comunidade, meu clube trabalha, meu clube está engajado, e aí vai. Aí eu digo, você tem razão, concordo com você. Importante isso. Mas imagine se seu clube faz tanto com 10. Imagine o que vocês fariam se fossem 20. O que seria possível se fossem 40. Certamente a prestação de serviço seria, numa projeção aí geométrica, o dobro aritmética, ou o quádruplo se fosse 40 e por aí vai. Então é importante que os clubes tenham vitalidade, que os clubes se fortaleçam para melhor prestar serviços às nossas comunidades, para melhor manter a sua tensão de perenidade, de continuidade na vida das nossas comunidades. Tem outros aspectos muito interessantes nessa questão, mas eu não vou falar muito das outras faixas. Percebam que eu coloquei aí na faixa da pizza, dividi o gráfico pizza, na pizza que reflete os clubes com 1 a 9 associados, a cor vermelha, cor de Alear. E coloquei a cor amarela na fatia da pizza, que reflete os clubes com menos de 20 associados. E se fizermos um rápido somatório disso aí, nós vamos ver que 43% dos clubes do Distrito 4.760 estão na faixa de menos de 20 associados. Ao tempo que alguns podem observar isso como um desafio, eu observaria isso como uma grande possibilidade. O meu clube, que tem 20, admitindo 2 associados, tem um crescimento de 20%. O outro clube lá, que tem 50, admitindo 2 associados, tem um crescimento de 4%. Olha que diferencial, 3 vezes quase mais em relação ao clube de 50. Então, aquilo que parece ser um desafio, tantas vezes pode ser visto como uma grande possibilidade. Então, nos interessa muito, meus amigos, por que os rotarianos querem vir para o Rotary, rotarianos em potencial? Por que os rotarianos querem ficar no Rotary? E também nos interessa muito por que nós não estamos conseguindo engajar os nossos rotarianos, por que os rotarianos estão deixando o Rotary, por que os rotarianos estão saindo do Rotary. É muito importante que a gente pare um pouquinho para observar essas questões. E aí o Rotary Internacional fez pesquisas, investiu recursos para saber por que as pessoas, o que
as pessoas querem no Rotary? O que os associados querem no Rotary? E 3 respostas foram dadas essencialmente. A primeira é que encontram no Rotary serviço, projetos comunitários, encontram no Rotary amizade e companheirismo e encontram no Rotary oportunidade de desenvolvimento profissional. Projeto comunitário, serviço, certamente esse é o traço mais importante para o engajamento dos associados atuais e para a atratividade daqueles que estão fora. Naquele lugar, eu vou conseguir aquilo que eu já quero fazer sozinho, que é melhorar a vida, melhorar a pessoa de bem. Todo homem de bem, mulher de bem, pensa dessa maneira, quer melhorar o seu entorno, a sua vida, a vida da sua comunidade. E isso eu posso fazer individualmente? Claro que sim, mas se eu me unir a outros homens e mulheres que pensam como eu penso, dessa maneira, buscando serviço, eu vou ter mais potência, mais capacidade de fazer projetos humanitários locais, regionais, internacionais e por aí vai. Projeto de várias montas, de 4.660, outro dia mesmo, fez um projeto de subsídio global, aí com a Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros, de uma monta na questão cardíaca, etc. Então, eu diria assim que os rotarianos em potenciais talvez se atraiam mais por essa questão do projeto, assim mesmo como os que são agora. E a questão da amizade, do companheirismo, essa liga que nós no Rotary temos amigos para o resto da vida. Isso também é uma resposta talvez mais daqueles que estão dentro do Rotary. E a oportunidade de desenvolvimento profissional talvez isso seja uma resposta dos jovens profissionais. Assim como vimos os motivos que as pessoas vêm para o Rotary, o trabalho, ou seja, clube que não trabalha, clube que não constrói bem sua relação dos fundamentos da amizade, do companheirismo, clube que não reflete a oportunidade de desenvolvimento profissional. E olha que os primeiros 4 rotarianos se reuniram basicamente com essa questão da amizade e da oportunidade de melhorar suas relações profissionais. Não foi isso que reuniu Paul Harris e os 3 primeiros lá em 1905 em Chicago? Assim como vimos o que nos atrai, também nós temos que olhar aquilo que causa a saída do Rotary. Por que os rotarianos saem do Rotary? Olha o que a pesquisa nos trouxe de resposta. Que 30% das pessoas que deixam o Rotary deixam por causa do custo ou do horário. A questão do custo é uma questão que agora, particularmente agora nesses tempos de pandemia, nesses tempos de mais dificuldade econômica, a crise sanitária gerou uma crise econômica, a crise econômica gera uma crise social, e por isso é um efeito de cadeia, é um efeito complexo. É necessário que a gente esteja muito atento quando a gente for elaborar o orçamento do clube, o orçamento do distrito, para que contemple esta realidade nova, diferente e desafiadora. Outra questão muito interessante é a questão dos horários, que hoje a virtualidade, ao invés de ser uma dificuldade, é uma possibilidade larga, bem aberta, porque podemos fazer reunião de várias maneiras, de várias horas. Isso, obviamente, temos que fazer lá as alterações do regimento interno necessárias para adaptar o nosso clube a essa nova forma de operar, que certamente, depois da Covid-19, ninguém mais vai operar com os mesmos modelos que a gente trazia há cerca de 2 anos atrás. Outra questão que os rotarianos saem dos clubes por causa do ambiente do clube. Ou seja, o ambiente não me preencheu, não respondeu aos meus anseios. E todo mundo que vem para o Rotary é para mudar o mundo, para melhorar a vida. E se eu não encontro isso dentro do meu clube, eu não tenho, ou muitas vezes eu não encontro o acolhimento, se aquele companheirismo é só do discurso, não é na prática. Se eu tenho uma dificuldade e me esquecem, nesse tempo de pandemia, tem muita gente afastada que precisamos trazer para os nossos clubes. Precisamos provocar que aqui é um ambiente de amigos, de companheiros. Precisamos trabalhar muito essa questão. Outra questão são as 19% responderam que as expectativas não atendidas, as expectativas frustradas. Eu queria me juntar a outras pessoas para mudar o mundo, cheguei naquele lugar, não encontrei a dinâmica necessária para isso, me frustrei e aí caí fora. Olha que a gente perde muita gente por esses motivos, particularmente por ambiente e expectativa não atendida. Portanto, meus amigos, a gente tem que fazer com que o nosso clube seja o clube ideal. O clube ideal é o clube que trabalha,
que presta serviço, que todos os seus membros se sentem corresponsáveis, membros de uma equipe, membros de um time, que a presença dele é sentida, é significativa. Então, para isso, nossos clubes têm que se transformar, como pede o presidente Checa Meta. Nossos clubes têm que ser mais flexíveis, nossos clubes têm que ser mais inovadores, nossos clubes têm que mudar. As possibilidades são imensas. O Rotary hoje, mais do que nunca, desde o Conselho de Legislação 2016, firmado no Conselho de Legislação 2019, nos oferece possibilidades imensas para mudarmos, para melhorarmos, usando a inovação, usando a flexibilidade, os novos modelos de associação, os novos modelos de clubes e tantas coisas mais. Precisamos fazer do clube um lugar onde todo associado queira ficar, queira vir, não seja algo que lhe cause algum transtorno, alguma dificuldade. E aqueles que estejam fora queiram vir participar também. Portanto, é preciso fazer o Rotary crescer mais para fazer mais. Mas para isso não basta a gente ficar nas palavras, não basta a gente ficar nas frases. É necessário termos atitudes concretas, termos planejamento estratégico, plano de ação, plano de ação para alcançar as metas, mensurar os resultados, capitalizar os resultados para melhorar a nossa imagem, seja ela interna, intestina, seja ela exógena para fora e por aí vai. Portanto, nós temos muitas ferramentas, o Rotary nos oferece hoje muitas ferramentas, a central de aprendizado com tantos cursos, façam, líderes do Distrito 4.760, participem dos cursos da central de treinamento, leiam a literatura, além desses momentos como esse agora, de troca de experiência, de troca de conhecimento, também mergulhem nesta literatura, que isso vai nos dar robustez no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Portanto, então, não basta que a gente tenha uma comissão, nomes escritos num pedaço de papel, uma comissão de desenvolvimento do quadro associativo, por exemplo. É preciso que essa comissão tenha pessoas que pensem, que reflitam, que estudem a realidade do clube, as possibilidades para resolver os desafios que vai encontrar na realidade, a perspectiva de perenidade do clube, que responda de maneira adequada, ou seja, não basta ter a comissão, nomes escritos no papel, é preciso que tenha uma comissão operante, não basta ter a comissão de pessoas que apenas queiram fazer, é preciso que tenha um plano traçado, um plano revisado, um plano adequado, um plano cada vez mais azeitado às contingências do momento e que tenha metas claras, explícitas a serem alcançadas. Porque sem meta a gente não funciona. Outro dia, o presidente Checa Meta estava aí discutindo, eu estava participando dessa reunião, não sei se o governador, acho que o governador Moisés devia estar presente, e ele até fez uma analogia, disse assim, imaginem um jogo entre a seleção argentina e a seleção brasileira. Estão lá, 11 de um lado, 11 do outro, em um campo de futebol. Tira as traves, ou seja, como é que a gente chama trave? Meta, tira as metas. O que é que aqueles 22 caras vão fazer lá? Se não tem trave, se não tem a meta. E a meta, e para alcançar a meta, que é o gol, tem que ser através das metas, das traves. Por isso é importante ter meta. Coloca isso na tua cabeça. 22, 11 brasileiros, 11 irmãos, correm de um lado, vai para o outro, luta, cai, se sujam, mas não sabe para onde vai. Não tem meta explícita, não tem meta clara. Portanto, a meta é muito importante, é necessária, e o Rotary nos ajuda muito, tem ferramentas para tanto, não vou poder parar aqui um pouquinho para ver isso. Outra questão importante, a gente tem que avaliar a saúde do clube. Como é que está o nosso clube? A gente tem que fazer uma pergunta corajosa. O que realmente está acontecendo no meu clube? Mas mais do que a pergunta, é necessário que a gente ouça a resposta. A gente faça essa pergunta, não aérea, faça a pergunta aos companheiros. Como você está se sentindo no seu clube? A gente vai ouvir respostas inquietantes, respostas desafiadoras, respostas que vão nos incomodar. Mas é este desafio que essas respostas vão nos trazer, que vai nos provocar a termos um plano de resposta, um plano de ação, um plano de melhoria, um plano de desenvolvimento do quadro associativo, um plano de melhoria da performance de serviço dos nossos clubes. E aí o Rotary tem 1000 ferramentas para tanto, não dá tempo da gente falar de tudo.
Mais ainda, é preciso que a gente esteja em relação com as nossas comunidades. Como eu disse, nas nossas comunidades lá fora, tem muito mais pessoas que pensam e agem como os rotarianos, mas não são rotarianos porque não chamamos. E, às vezes, até mesmo nos nossos clubes, existem muitos associados que ainda não são rotarianos, ou seja, precisamos converter essas pessoas de associados para rotariano, porque ser rotariano é mais do que ter seu nome inscrito em um Rotary Club, seu nome inscrito nos anais do Rotary Internacional. Ser rotariano é uma forma de agir, uma forma de viver, uma forma de se relacionar com a vida, com as comunidades. Portanto, é preciso que a gente olhe para as comunidades, enxergue nas comunidades os rotarianos em potencial. A gente vai enxergar muito mais do que dentro dos nossos clubes, mas não basta olhar, é preciso olhar, identificar, é preciso dialogar, é preciso convidar e é preciso trazer para nossos clubes. Tem que ter esses movimentos, essa dinâmica, porque senão a gente não concretiza aquilo que é mais importante, que é crescer Rotary para fazer mais. E aí temos as ferramentas, os cursos, né? Precisamos engajar os associados, para isso a gente precisa melhorar os nossos clubes, aquilo lá da gente ver a saúde do clube, não como a gente vai ao médico, é para ver a situação da nossa saúde e para fazer os tratamentos necessários para que a nossa vida continue, para que nós continuemos dando resposta à vida. E a melhor resposta do rotariano, e a melhor resposta dos clubes, e a melhor resposta do Rotary é servir. É fazer. Então, precisamos crescer mais para fazer mais. Ferramentas, muitas ferramentas, né? As reuniões hoje têm muitas possibilidades, a questão da saúde do clube. Portanto, para crescer mais, nós precisamos engajar mais os nossos associados. Precisamos atrair mais novos associados. Precisamos atender às necessidades das comunidades. Precisamos ter projeto, ter trabalho, ter ação. Isso é que nos dá sentido à existência dos nossos clubes. Isso é que promove a atratividade dos que estão fora e a força gravitacional para que nós que estamos dentro dos nossos clubes fiquemos. Muitos clubes hoje devem ser organizados não porque reúnem 20 ou 8 pessoas e comecem um Rotary Club. Antes é preciso a gente olhar para a comunidade, ver qual é a necessidade da comunidade, se elas têm uma necessidade. A partir dessa necessidade, a gente organiza um projeto, uma resposta. Aí sim vem, a gente coloca o grupo de homens e mulheres voluntários, que são os rotarianos. Ou seja, o clube em torno de uma causa. Assim também devem ser os clubes que existem, mas assim também, preferencialmente, esse clube que nasce desta maneira, que tem essa gênese, possivelmente perdurará por muito tempo. E, para isso, nós precisamos abrir novos clubes, através em torno de uma causa, em torno de um projeto, e lembrando sempre, meus amigos, tem meta. Lembra lá do jogo do Brasil e da Argentina? Sem meta não funciona. Qual a principal prioridade? Qual a principal prioridade? Sempre estabelecer as metas, mas estabelecendo uma hierarquia de prioridades. Foco nos relacionamentos do clube, nos relacionamentos com os rotarianos. Presidente de clube, você é uma peça importantíssima. O seu ano enquanto presidente de clube fica marcado na sua vida, na história daquele clube. Seu papel é fundamental, você é o líder dos líderes, porque no Rotary só tem líder. Todos nós somos líderes, e todos nós passamos pelas funções para nos capacitar mais enquanto voluntários, enquanto líderes. Não é para a gente ficar preso às funções, porque os clubes têm que se fortalecer, os rotarianos têm que participar mais, porque é lá no clube onde tudo acontece. É no clube onde tudo acontece. Precisamos mudar, precisamos inovar, precisamos ser flexível, mas isso preservando a essência do Rotary, que são os nossos valores: companheirismo, integridade, diversidade, serviços humanitários, liderança. Fazer mais e crescer mais. Para isso, precisamos estar preparados. Estamos aqui nos preparando, mas precisamos nos preparar ainda mais. Precisamos estar preparados. Precisamos adaptar o nosso estilo aos tempos e às contingências dos nossos clubes, das nossas comunidades, das nossas realidades. É preciso que a gente esteja fortemente concentrado nos relacionamentos e com foco na meta. O presidente eleito Checa Meta nos incentiva a todos a nos envolvermos ainda mais em projetos humanitários, dizendo assim: servir e cuidar do próximo é a melhor maneira de viver. Servir e cuidar do próximo
é a melhor maneira de viver, pois, ao transformar a vida de outras pessoas, você e eu também transformamos a nossa. Servir e cuidar do próximo é a melhor maneira de viver, pois, ao transformar a vida de outras pessoas, você também transforma a sua vida. Um pensamento do Checa Meta que tem me conduzido muito nesses dias, e eu quero compartilhar com vocês agora no encerramento dessa nossa conversa. Ele disse assim, que servir é o aluguel que pago pelo espaço que ocupo nesta terra. Que servir é o aluguel que pago pelo espaço que ocupo aqui nesta terra. Ele responde, e eu me solidarizo e convido vocês a serem solidários com ele, a dizer também assim, eu quero ser um bom inquilino. Rotariano do Distrito 4.760, presidentes de clubes, líderes distritais, governador Moisés Teixeira e sua equipe, que tenham um ano rotário de 2021 e 2022, coroado de grande êxito para servir ainda mais, para transformar vidas. Servir para transformar vidas. Porque servir é o aluguel que pago pelo espaço que ocupo aqui nesta vida. Sejamos todos bons inquilinos. Muito obrigado por estarem se preparando para serem os melhores inquilinos. Muito obrigado, meus amigos.